Fala pessoal, mais um Escalando com Franquia aqui. Hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Rodrigo da Tuts. Ele que foi participante, vencedor do Shark Tank, levou um tubarão gigante aí, Felipe. E, cara, é um prazer ter você aqui, ainda mais para falar de um assunto que eu vejo que muitas franquias boas no mercado acabam se complicando para crescer e não conseguem chegar a resultado por causa de logística. Então, seja bem-vindo, pode levar aí, compartilhar com a galera. E a galera que está aqui com a gente também pode fazer pergunta. Tem alguma dúvida? Levanta a mão que aí o Rodrigo e eu vamos organizando aqui para a gente tirar as dúvidas. Fala aí, Boa, Rodrigão. valeu, um prazer estar aqui conversando sobre negócio, que é sempre prazeroso poder falar sobre franquia, né, e no ambiente de pessoas que estão empreendendo, seja franqueado, seja franqueador ou empresário que está aspirando aí expandir. E eu vou contar uma breve história para contextualizar aqui a minha história, para que vocês possam conhecer, para quem não conhece, e a gente segue aí no caminho, tá bom? Então, meu nome é Rodrigo, tá? Sou dentista de formação. Eu e minha esposa largamos tudo e criamos a Tudo Sanduíche de Sorvete. Então, nesse meio tempo, a gente fomos franqueados também, tivemos bar. Eu tive uma experiência também no Exército. A gente está sempre empreendendo aí há muitos anos no mercado. E criamos a nossa unidade, a Tudo Sanduíche de Sorvete, em 2017, e a partir de 2019 começamos a franquear e nos encontramos nesse mercado de franquia. Tivemos a oportunidade em 2022, como o Danilo falou, participar do Shark Tank, uma experiência incrível, né? Acabamos saindo com o sócio Felipe Tito, e entramos numa nova fase da empresa, e estamos aí agora trilhando aí a expansão nível Brasil, continuando, tá? E eu acho bacana sempre falar de logística, eu acho que é um ponto importante, como o Danilo falou, que é uma dor de todo mundo, seja para expandir localmente ou para o Brasil, porque todo mundo tem medo de fazer uma expansão mais agressiva, né? E eu costumo dizer que Deus só dá o caminho quando a gente coloca o pé para fora. Então tem que realmente avançar para começar a sentir. Mas, se puder ouvir de alguém que já se ferrou bastante, eu acho que vai comer bastante tempo e dinheiro aí, então, tá? Então, eu gosto de parafrasear um pouquinho também Napoleão Hill, né? Que em cada diversidade há uma semente de um benefício equivalente ou maior. Então, não é porque às vezes a gente tem algum problema que vá parar por isso daí. Então, voltando, a nossa história começou lá em 2019, de franquia, né? Como eu falei, e vendemos, e fomos comprados, na verdade, por 3 franquias, por 3 franqueados, em São Paulo. Então, nós estávamos expandindo no Rio, a expansão era no Rio, a gente achava que ia por aqui e fomos comprados por 3 franqueados em São Paulo. Aí vem a primeira dúvida do empreendedor, né? E agora, a gente vai ou não vai? Nós não sabemos nem o que fazer, vai ou não vai? E são decisões que você precisa tomar, às vezes o cavalo passa selado e você tem que entrar e sentar em cima, né? Como o Danilo passou aqui, o rapaz do frango frito, né? Que tem 2 unidades em lugares separados, é uma escolha que a gente faz. Não é a escolha mais fácil, mas é uma escolha. Então, eu costumo falar que isso é o burro consciente, né? Que sabe que está tomando uma decisão que às vezes é mais arriscada, mas ele topa tomar. Então, a parte de logística eu acho muito importante entender e quebrar um mito, né? Que logística não é entregar alguma coisa. Logística, ela é uma parte de uma estratégia que foi criada pela empresa. Eu acho que ninguém olha dessa forma. O que eu quero trazer aqui hoje é uma visão diferente de quando você pensar em entrega, porque tudo vai começar no seu planejamento, lá na sua uma unidade, 2 unidades, o que seja. Eu vou partir do princípio que todo mundo aqui é franquia e vai querer expandir. Então, o mais importante é você, antes de pensar em logística, é você mapear para onde você vai. Então, você tem que ter isso muito claro na sua mente, para onde você quer ir. Porque sem ter essa clareza, você vai começar a tomar algumas decisões que podem
até acabar com o seu negócio, porque você vai começar a vender e não vai conseguir entregar, e você vai ter problemas lá na frente com o seu franqueado, com o produto, enfim, que é uma... A logística no Brasil é uma dificuldade. Às vezes você pode querer fazer o melhor serviço, mas tem um monte de gente envolvida no meio do caminho que você não tem controle. Então, é um desafio que todo mundo passa e vão acontecer problemas, tenha certeza disso. A gente tenta minimizar ao máximo. Então, esse planejamento inicial é muito importante para que você tenha diminuir esse estresse. No início, nós mapeamos, no nível Brasil ali, aonde a gente gostaria de estar, né? Porque quando a gente fala de Brasil, Brasil é um lugar enorme, são vários Brasis dentro do nosso Brasil, e tem algumas características que muita gente não se atenta. Então, vamos lá. Por exemplo, você pega uma cidade de 1 milhão de habitantes no Rio Grande do Sul, dependendo da localização que ela estiver, ela pode ter características de interior. Apesar de o número ser 1 milhão de pessoas, ela pode ser uma cidade com características de interior que ela não aceita, por exemplo, produto muito trabalhado, muito diferente. Então, o primeiro movimento que a gente faz quando imagina uma expansão é o quê? Eu vou pegar ali cidades de 500 mil habitantes, classe X, classe A, B, e tá bom, essa cidade é para eu expandir. Mas nem sempre esses dados são os melhores. Eu estou querendo abrir a cabeça de vocês pelo seguinte, que a gente enxerga isso claramente. Nós estamos hoje em 8 estados diferentes. Então, a classe B do Rio de Janeiro, provavelmente ela vai ser uma classe A no Rio Grande do Norte, dependendo da cidade. E a classe B do Rio Grande do Norte pode ser uma classe C numa capital, em termos de valor. Então, e o mesmo vale para o número de habitantes, como eu já falei. Então, às vezes, você pega uma cidade de 500 mil habitantes, que seria uma média cidade. Sorocaba, se eu não me engano, está quase 500, 1 milhão de pessoas. É interior de São Paulo, interior rico. Então, você pegar uma cidade de 500 mil pessoas no interior de Tocantins, por exemplo, não vai ser a mesma coisa. Então, a gente tem que mapear não só as cidades ou as proximidades, mas ter clareza se o seu produto se encaixa dentro daquele espaço que você está se propondo aí. Porque isso vai direcionar, às vezes, até uma mudança dentro do seu mix. Você, por exemplo, entender que você, para cidades menores, você tem que ter um outro modelo diferenciado, que oferece algo mais simples, ou é uma estrutura menor, porque não vai atender da melhor forma. Então, esse pré-planejamento é super importante antes de você pensar em logística. Porque uma vez você entendendo isso, você vai conseguir fazer a parte de transporte muito mais fácil, muito mais simples. Então, eu acho que esse é um primeiro insight que eu deixo aqui para vocês, que muitas pessoas não se atentam a essa parte e faz muito sentido dentro do modelo. E aí você acaba falando, a logística sempre imagina que é só uma entrega, mas o assunto abre de tal forma que a logística vai entrar no final só para finalizar um modelo de uma expansão, da entrega efetivamente. Então, você imagina, voltando aqui, né? Suponha que nós estamos no Rio de Janeiro e imaginamos que vamos fazer uma expansão ali para Belo Horizonte, para Minas Gerais como um todo. Minas Gerais é um estado enorme, que tem a capital Belo Horizonte, Juiz de Fora, uma cidade grande, mas, em geral, as cidades são pequenas e espaçadas. É um avanço difícil. E aí você imagina a seguinte situação, se você não souber exatamente para onde você vai, a cidade que você vai, você não vai saber nem como comunicar a sua comunidade de espaço. Porque você entendendo para a cidade que você vai, se ela é menor, se ela é maior, você vai entender até como você vai chegar lá para mostrar o seu produto. Isso tudo no planejamento lá atrás. Porque você vai poder estar entendendo. Aqui funciona melhor, de repente, um jornal, ou um carro de som, ou internet mesmo. Então, antes da logística, esse pré-planejamento vai direcionar todo o seu modelo. Eu costumo chamar isso de engenharia reversa, que é o quê? Você tem a visão primeiro, lá na frente de onde você gostaria de estar. Pega aquele mapão do Brasil e vai apontando aqui, eu gostaria de ir para cá, de ir para cá, de ir para cá. Vai dividir isso em etapas, no primeiro momento, e essas etapas vão direcionar todo o seu modelo, desde a sua parte de marketing, de comercialização, que vai ser como você vai mostrar em cada região, que é diferente. Então, isso às vezes não fica claro. Vai balizar até o modelo que você vai poder fazer nessa expansão.
Imagine, antigamente, se a gente voltar um pouco no tempo, lá para 2021, como é que a gente fazia expansão para a cidade menor? A gente captava o ponto antes, nos locais que a gente gostaria de ir, e fazia anúncio reverso. Falava, temos ponto disponível no lugar tal. Aí juntava 3, 4 pessoas e aí ia lá na cidade fazer um roadshow e apresentar, mas sempre todo mundo junto, vendo que tinha mais pessoas, né, para poder gerar aquela escassez e a velocidade de venda ali. Então, mas esse era o modelo que a gente encontrou em cidades menores que funcionavam desse jeito. Capitais já é uma outra modelagem, passando até como... Quer falar, Lu? Eu vou embora aqui, cara. Deixar falando Não, até de noite. Hoje, quantas unidades você tem e quais são as localizações, até para a galera entender, tipo, a sua expertise, porque você está falando muita coisa que, assim, eu sei o que você está falando porque eu vi você passar, porque eu sei que você tem unidade no interior e tem na capital. Mas me fala um pouquinho das unidades que a Tuts está hoje, que aí e traz essas experiências aí que você tá falando. Hoje a gente está Rio Grande do Sul, né? Paraná, Santa Catarina, Bahia, Alagoas, Tocantins, Brasília. Então, dentro desses locais, tem unidades que são espalhadas, mas a gente acaba atuando aí, como eu falei, são 8 estados, né? Rio de Janeiro, São Paulo, no interior também, São José do Rio Preto. Então, que foi, na verdade, como eu falei, a gente acabou estruturando a nossa expansão, como eu estou falando, que eu acho que é o ideal, mas existem vários momentos que o ideal é que você tenha essa estruturação, mas existem vários momentos que você tem que tomar algumas decisões que, às vezes, você recebe pedidos de franquia em locais que você já mapeou, que fariam sentido para você antes, e que você pode tomar uma decisão ali, que é a do burro consciente, que é você já escolheu aquele lugar e você antecipa aquele modelo, porque você fez o mapeamento daquele local, mas também fez o mapeamento de como entregar nesses locais, porque a sequência seria essa. Desculpa se eu estiver sendo confuso, tá? Mas o mapeamento você mapeia o local que você quer ir e depois você vai mapear como é que você vai entregar, normalmente com uma ou duas opções que você possa chegar naqueles lugares. Você tendo mapeado isso junto com você vai poder balizar o seu comercial, inclusive, para onde poder vender. E aí você vai poder se dar o luxo de, no meio do caminho, seu planejamento é para A, e você pode ir para B também, porque você já tinha essa consciência e saberia que poderia chegar lá. Então, quando a gente fala de logística, eu acho importantíssimo a gente entender que logística é só realmente o final. Planejamento antes é que vai dizer todo o seu modelo de negócio, inclusive a parte de marketing e venda. E essa parte, quando a gente fala de logística para várias áreas, deve mudar muito o custo, né? O custo dessa operação. E o que você falou foi bem interessante por exemplo, no interior, pode ser que você fez muito isso, né? Você criou produtos diferentes do que era a Tuts na época que eles eram uma marca mais de capital para performar bem no interior. Então, você fez esse mix de produtos para conseguir trazer resultado, mas também isso tudo vem com vários custos logísticos agregados. Então, como é que é essa parte de precificação, como é que é essas mudanças, já que nós, como franqueadores, a nossa intenção é sempre padronização, né? Sempre buscar algo mais igualitário para todo mundo. O custo ali são as decisões que você vai ter que tomar. No caso, baseado no seu planejamento, se você vai usar. Se você já tiver volume que você possa colocar em uma distribuidora, sempre o melhor, que é o top de qualquer operação, é colocar os seus produtos na distribuidora e mudar o jogo. O seu cliente passa a ser o distribuidor, você vai vender para ele e ele vai distribuir para a sua rede. Só que aí você tem ali um markup ali que vai aumentar pelo menos em 30% a 40% do seu valor final. E aí, quando você fala em lugares mais longínquos ali de São Paulo, que é a base de distribuição do Brasil, às vezes o frango em Pernambuco vai ficar mais caro para o franqueado comprar de você do que no próprio mercado, e gera uma dificuldade dentro do negócio. Então,
os custos que vão sendo envolvidos na sua precificação tem que estar claro para quando você quer expandir, para onde você vai, qual a diferença que você vai ter no valor final para o seu franqueado. Então, você precisa ter sempre a margem bem alta para que possa aguentar desaforo, porque é difícil de você fazer um planejamento tributário no Brasil, porque se você pegar a diferenciação de alíquota em cada estado, assim, é uma loucura, e você não consegue fazer. Se for fazer isso no pau da goiaba ali, é impossível de fazer. Normalmente o franqueador, né, pega um valor ali, médio ali, coloca e em algum lugar vai ter uma margem maior, algum lugar vai ter uma margem menor. Então, esses custos ele tem que estar envolvido ali, você imaginar que pelo menos 20% a 30% vai ser de imposto dentro do modelo e incorporar isso dentro do seu preço. Entender que, às vezes, em estados longínquos também você vai ter que ter um preço de venda diferenciado, vai ter que aumentar o valor. Então, dificilmente... Isso acontece no dia a dia, né? Você vai no aeroporto, não precisa nem ser outro estado, aeroporto que tem um custo de ocupação monstro. Os preços já são mais caros, não é porque ninguém é malvadão, é porque ele faz o repasse ali para poder ser viável a operação dele. Então, é muito comum em franquia você ter operações em estados que têm valores diferenciados por conta disso, porque tem uma cadeia que vai comendo ali a margem e você precisa também remunerar o teu franqueado na ponta de alguma forma. Então, é importante ter essa sensibilidade e entender que vai acontecer, né? Tem que ter uma flexibilidade, né? A gente até fala muito com os nossos clientes e com o pessoal de franquia que não dá para ser engessado ao ponto de você romper a barreira do resultado do seu franqueado. Então, quando a gente analisa aí, principalmente custos logísticos, né? Eu tive teve uma franqueadora que eu conheci que ele obrigava a comprar todos os insumos com a franqueadora. E aí, sendo que ela não conseguia fazer a entrega, né, necessária, até mesmo por quantidade de pedido, né? E aí acaba atrapalhando o resultado do franqueado. Por quê? Porque nem se ele conseguisse vender, ele não ia ter para vender. Então, uma premissa que a gente sempre tem que ter é o resultado do franqueado. Então, tem coisa que, sim, a gente tem que abrir mão, né? A gente precisa abrir mão aí, de repente, mas sou eu que tempero o meu insumo e o meu tempero é meu especial. Cara, você precisa estar vendo algum procedimento local para que você consiga dar esse suporte à distância, né? Mas, Rodrigo, o seu produto ele é congelado, né? E ainda por cima é um produto super diferente. O seu franqueado ele já recebe pronto ou ele produz algo na loja? Me diz aí. Não, isso né, como franquia, a base da franquia é você padronizar, né? Então, é um desafio que todo mundo tem e, no final das contas, você vai ter que entregar para o franqueado produto igual em todos os lugares. A premissa vai ser essa. Lógico que você passa por um ajuste, mas o ideal é sempre esse. A gente produz nossos produtos no Rio de Janeiro, leva para São Paulo e pega o sorvete também no Rio de Janeiro e leva para São Paulo, para a nossa carga no centro de distribuição lá, e de lá a gente distribui para os nossos franqueados nível Brasil. Então, essa foi a escolha que a gente fez. Hoje é muito mais em conta você conseguir transportar no compartilhado. Hoje é bem barato, vou dizer assim, no nível Brasil, do que você tentar pegar um carro seu e distribuir. Enfim, é um modelo muito mais robusto esse. Já tem muito mais unidade, você vai conseguir manter um padrão de logística própria que é infinitamente superior, lógico, mas partindo do início, né, você vem para o time quem pode entrar, né? Então você consegue os parceiros que você consegue no início, e à medida que você vai crescendo, a mochila vai esvaziando, você vai trocando os itens, né? Então, no início você tem que tentar sempre entregar tudo junto para o franqueado. Eu sei da dificuldade, vai ter unidade, vai ter modelo que vai ter compra local e vai entregar alguma coisa padronizada, mas o ideal é que no final você tenha tudo padronizado e quando você ganhar a escala, você tem indústria também dentro do modelo que vai poder te dar a escala que você vai precisar, senão vai gargalar no modelo. Uma informação que é importante, até falando sobre esse tema, né?
tem muitas empresas que produzem o seu insumo, né? Então, a gente tem empresas aí de private label, né? De construção. Tem uma indústria aqui no Rio até que eles produzem ketchup, molho de tomate. Na época da Anham, a gente chegou a estudar, quando a gente começou a fazer expansão para São Paulo, de repente, essa empresa produzir o molho e terceirizar com a logística ficar por conta deles. Então, a gente consegue manter a nossa padronização e a gente meio que terceiriza para essa empresa. Agora, óbvio, qual seria o outro caminho? Eu fazer uma fábrica de molho e criar toda a logística, sendo que é isso que o Rodrigo falou. Você tem que definir qual é o seu caminho, né? Fazer uma expansão, fazer todo esse planejamento de expansão já não é fácil. Imagina se você quiser construir uma empresa que é uma fábrica, uma empresa de logística, e aí você tem que definir qual é o monte que você quer subir. Né, Rodrigo? É o problema que você quer enfrentar, né? Mas é isso. No início ali, quando você faz esse planejamento, entra parte do planejamento mesmo onde você quer ir, que vai dar justamente isso. Então, o que vai ser melhor para você? Você consegue carregar os produtos para entregar para o franqueado, que seria o melhor. Que o franqueado, vou falar aqui a verdade, o franqueado, na máxima, ele é preguiçoso. Ele comprou um modelo que ele quer tudo pronto. Não adianta você falar para ele que ele vai ter que comprar todo dia lá na feira, que é maneiro. Não ele não quer. Então, você vai acabar tendo que entregar pronto para você ter um modelo redondo. E aí você tem que entender isso claramente, o que é viável ou não no início, mas aos poucos ir conseguindo transformar tudo em uma entrega única, desde produto, fala produto, mas é uniforme, tudo que tem dentro da franquia, né? Então, ele compre tudo de você, entre aspas, né? De uma central que você possa fazer a distribuição e pensar sempre que em algum momento você precisa da indústria mesmo para ganhar escala. Não tem como você falou do molho, né? Precisa da indústria, não adianta. Achar que vai produzir lá na cozinha lá para sempre, não vai, não adianta, não dá. Isso é algo que precisa mudar na cabeça de quem está agora pensando em franquear, porque tem muita gente que, não, o meu tempero é especial. Eu me lembro que eu fiz uma reunião com um dono de pizzaria, na época eu estava em crescimento aqui, ele falou, pô, cara, mas como é que você conseguiu chegar em 10 unidades em tão pouco tempo? Pô, aqui a gente sofre para fazer a nossa massa. Eu falei, cara, então, você tem que desapegar de alguns pontos para você poder escalar. Então, meu pizzaiolo é só ele que vira a massa, dá 2 piruetas e bota no forno. Cara, esquece. Já era. Você não vai conseguir ter esse resultado em escala. Então, tudo que você precisa construir dentro do seu padrão de entrega tem que ser pensado nesse fator de escala. Né? O que fazer? Você falou num ponto legal que eu acho, assim, quando você fala em expansão, o gourmet, o artesanal, ele não funciona, não dá para expandir artesanal, não dá para expandir gourmet, porque ele não é replicável. Você vai industrializar. Todo mundo quer comer o pão legal, só que você não quer que ele estrague, você bote na bancada e ele estrague em 2 dias. Ele pode ser com ingredientes legais, mas ele tem conservantes, é industrial. Não adianta expansão, não tem como não ser industrial. Isso que você falou, o cara se apaixona pelo produto. Então, assim, você tem que se apaixonar pelo negócio, senão não entra nem em franquia, porque franquia é um modelo de negócio. Você tem que entregar um produto maneiro. Tem, bom, dentro do seu modelo que você imaginou. Mas, para você escalar efetivamente, você não vai ser gourmet, não vai ser artesanal. Se vai começar assim, melhor nem entrar. Você não existe, você pode tentar ver, não existe franquia artesanal. Não tem, não existe. Então, isso é importantíssimo, você falou. É uma verdade, é uma verdade isso aí. E falando da Tuts, o macarrão, você entrega ele pronto ou o franqueado ele assa na loja? Como é que é hoje a logística operacional do que você tem de produto? Nossa logística é entregar tudo pronto para o franqueado. Franqueado, isso parte do nosso comercial também, que não precisa saber nada de alimentação, nada de negócio, que eu vou te entregar um modelo pronto.
como eu falo, modelo McDonald's, um moleque de 18 anos que produz um hambúrguer igual em qualquer lugar, muitas vezes com ensino médio, né? Então, tem que ser replicável e tem que entregar tudo pronto. Quanto menos intervenção você tiver, mais feliz vai ser o seu franqueado, menor vai ser o turnover da sua operação, mais simples de retreinar esse funcionário novamente. Então, sempre tem que pensar em estar mapeado os processos. Franquia. Para escalar tem que ter processo, tem que fácil, tem que ser simples, todo mundo tem que entender de uma forma simplificada, não pode ser nada complexo, não tem que fazer um curso, a universidade do franqueado lá que você coloca o treinamento pro atendente, tem que entender, não pode ser complexo. Então, isso, a gente entrega tudo pronto, a nossa barra de sorvete, tudo pronto para o franqueado trabalhar. O que ele tem que ter é disposição e entender do negócio, que eu acho que a premissa de qualquer franquia tem que ser essa. Sim, é exatamente o que a gente traz aqui como pilar, é que o seu franqueado ele não pode pensar em ter uma operação, ele tem que administrar a operação. É diferente, porque se a sua franquia ela realmente vai se tornar uma franquia de sucesso, o seu primeiro franqueado ele quer ter 2, 3, 4, 5 unidades, porque ele viu facilidade na operação. E você, como franqueador, vai estar dando esses suportes, vai estar dando as ferramentas para que ele venha performar, para que ele venha ter os indicadores que você apresentou ele no modelo de negócio. Então, eu vejo eu vejo muita franquia pecando na hora da expansão, de pensar não, eu quero manter meu padrão de qualidade, e para manter meu padrão de qualidade, meu franqueado ele precisa fazer isso, isso, isso. É o que o Rodrigo falou, cara, talvez possa não ser o modelo ideal de crescimento seu. Né? Possa ser que o seu modelo de crescimento seja mais artesanal, mais você lá junto e tudo mais. Né? Porque o franqueado ele vai te exigir isso. E até falando sobre franqueado, o Rodrigo, traz para a gente uma experiência que ter um franqueado, né, que bota o dedo na ferida, que chama atenção. Você, como faz toda essa parte de logística para áreas bem distantes, provavelmente você deve ter bastante experiência com esses franqueados que são turrões, mas que são bons para a gente crescer como franqueador. Faz parte, e é bom mesmo você ter gente do contra, mas quando a gente fala de expansão mesmo de produtos, tem que tomar um cuidado muito grande, porque os franqueados acabam confundindo a operação franquia com venda de produto. Então, no final das contas, no final do dia, você acaba virando um e-commerce, você está falando de produto, mas tem a operação. Então, tem que ter essa clareza para separar bem esses departamentos, para que não venha a ter essa situação de que você, como franqueadora, está discutindo sobre os produtos da rede, logística, que são assuntos que não condizem com o crescimento da unidade, e do faturamento, que são assuntos que se misturam. Então, os franqueados, eles gostam de tudo pronto, eles não se preparam para receber no prazo, espera acabar para pedir, está sempre com quebra de estoque. Então, algo que você precisa estar sempre atento, e as grandes marcas hoje, inclusive, têm representantes de venda que cuidam dos franqueados, no sentido de venda de produtos. Olha o estoque dele, vai perguntar, você está precisando de alguma coisa? Como se fosse realmente um representante de vendas. De tão importante que é esse modelo, e muitas vezes o franqueado não tem essa consciência porque ele comprou uma franquia que às vezes tem um produto diferenciado, como no nosso caso, falando da gente, né? Que tem um produto que é único, que só a gente que produz, então ele não pode comprar de ninguém. Aí os modelos se misturam. Então, acho que também na hora de você imaginar de expansão, também tem que entender que quando você traz algo especial, que você vai carregar esse fardo aí de que o franqueado, qualquer coisa que aconteça, a franqueadora está com ele dele na reta.
E uma coisa que, assim, eu como franqueador sofri muito e eu acho que foi até esse tema que nos juntou, eu e o Rodrigo. Eu me lembro que a gente fez uma mentoria em grupo com vários franqueadores e aí eu compartilhei assim, eu falei, cara, não é possível, tudo que eu faço, meu franqueado reclama. Meu franqueado, ele nunca está satisfeito. Cara, mas a gente tem isso, a gente entrega isso, a gente faz isso, mas nunca é o suficiente. Essa é a cruz do franqueador. O seu franqueado, ele nunca vai estar satisfeito. Nunca. Então, você precisa saber aquilo que você está entregando e ter a consciência de que, independente se você for o melhor franqueador do mundo, ele ainda vai estar insatisfeito, porque dentro do que ele entende do modelo de negócio, é limitado realmente à operação. Então, existe algo muito além que você, como franqueador, vai estar se posicionando, né? Então, é importante ter esse alinhamento, essa construção de relacionamento franqueado e franqueadora, porque tudo pode ruir simplesmente porque você não está sabendo se posicionar, né? Porque já aconteceu comigo, de eu ficar desesperado, de tipo, pô, não é possível, a minha franqueadora é horrível, todo mundo só reclama, sendo que, pô, a gente estava entregando muito mais do que todo o mercado, e os meus franqueados estavam tendo mais resultado do que muitos outros franqueados, do que outras redes, né? E isso é uma dor que vai aparecer com a expansão, né, Rodrigo? Não, essa dor. E quando você entrar na parte de logística, provavelmente dita, né? Vai ter o extravio, vai ter o caminhão que quebrou, vai ter o prazo que era até 15 dias. Só que você pegar o gancho, ó, pegando o gancho aqui, cheirinho bom, tá? 700 unidades ativas no Brasil. Eles colocam no contrato que entrega em até 30 dias. Para entregar em 15, até 15. Por quê? Porque você sabe que vai acontecer um monte de coisa no meio do caminho. E a responsabilidade é da franqueadora, independente do que aconteça, é da franqueadora. Então, problemas acontecem, o franqueado vai estar sempre satisfeito. O negócio é que ele tem que estar ganhando dinheiro. E a partir do momento que ele não ganhar mais dinheiro, aí antes vai ser legal, está ganhando dinheiro. Não, eles sempre resolvem tudo, dá uns probleminhas aqui, mas é sensacional, eles sempre conseguem resolver. Parou de ganhar dinheiro, pô, é uma zona, ninguém consegue entregar, ninguém entende nada. Então não adianta. A lógica de franquia está ganhando dinheiro, está jogando junto. Não está ganhando dinheiro, vai querer fazer motim, vai querer sair fora, vai falar mal. Então, assim, não tem como. Uma franquia, infelizmente, a gente tem que tentar escolher o melhor franqueado possível para tentar minimizar isso, mas vai acontecer e ninguém nunca vai estar satisfeito. Então, quando a gente entra no jogo de expansão mesmo, que a gente sai do jogo do produto, né, do negócio, e vira treinamento, know-how, vira uma educação, vira uma escola, você tiver isso bem claro, que você agora é uma escola, e que você tem que ensinar, passar conhecimento para esses franqueados, pegar ele na mão, escutar, entender ele, a sua vida vai ficar mais fácil, porque aí você vai saber que faz parte do jogo. E o jogo é esse. Se não for isso, melhor ficar em 2, 3 unidades próprias, você controla tudo, ninguém manda em você, tá tudo certo. Não, e ainda por cima, com tudo isso, com todos os problemas que você vai encontrar, ainda vai ter as pessoas que vão dizer que eu faria diferente. Né? Se eu fosse franqueador, eu faria assim. Caralho, essa franquia. Né? É normal, vocês vão escutar isso. Vocês se tornando franqueadores, vai ter um franqueado seu que vai estar trazendo isso para você. Né? E, Rodrigo, me fala um pouco de como que é essa parte de suporte para o franqueado, para ele entender esses prazos de logística. Você comentou aí numa parte dizendo que o seu franqueado ele não pode ter quebra de produto, que isso muda tudo. O cara não adianta, às vezes o cara está num excelente ponto, mas se não tiver produto, não vai vender e não vai ter resultado. Como é que é esse nível de treinamento para que ele se organize para fazer essas compras? Isso eu acho o mais difícil de tudo, tá? Quando a gente fala de Brasil, né? Porque a gente tem um quadro lá na franqueadora, que é um quadro de lead time.
Então, a gente separa por estados, né? E tem os lead times de cada cidade. As transportadoras, sempre mais de uma transportadora para poder estar cobrindo esse franqueado, que cada uma tem um dia de saída diferente. Então, eu posso pegar um exemplo aqui, claro, essa semana vai sair para Maceió, por exemplo. Maceió, a saída é sexta-feira ou quarta-feira. Então, um desafio enorme, por quê? Porque você, como franqueador que leva os produtos para todo mundo, você, como organização, tem que ter uma data de corte. Você tem que ter um corte de pedido. Então, o nosso corte hoje é segunda-feira. Segunda-feira é o corte da franquia. Não pediu na segunda-feira, já era, cara. Tem que entender que é assim. Porque a gente acaba querendo ajudar o franqueado, às vezes, e no final das contas você vai se prejudicar. Não vai estar ajudando. Então, é igual criança. Tem que tratar mesmo, segunda-feira é segunda-feira. Pá, o nosso corte é segunda. E aí, cada cidade diferente tem um lead time mapeado. Isso tem que estar claro para o franqueado também. Por quê? Porque aí eu pego até um insight já, né, diante de todos esses anos de dificuldade que a gente teve, a gente passou a fazer o seguinte: a gente monta, depois de 3 meses que a operação rodou, a gente monta um pedido ideal do franqueado. Então, vem cá, Guerreiro, vem cá, você no mês aqui gasta isso de produto. Então, você agora vai poder fazer uma escolha. Ou você pede um pedido mensal e cobre o teu mês, ou você pede 2 pedidos, 15 e 15, e cobre o teu mês. E aí você consegue controlar o lead time, não dá quebra de estoque, e ele controla o fluxo de caixa dele, porque ele sabe o caixa que ele tem, ele sabe o que ele vai poder fazer. Que aí é treinamento no caso de prazo, enfim, mas não vou entrar nesse detalhe. Mas o lance é que ele precisa estar claro como é que é a gestão de estoque dessa unidade dele, que vai ser diferente, quando a gente fala de Brasil, né? Vai ser diferente em cada lugar. Então, eu acho importante isso, uma data de corte, o franqueado ter um pedido padrão montado para ele poder ajustar, de forma que ele não tenha quebra. Porque se você deixar na mão dele, ele vai esperar acabar, aí vai fazer o pedido, a cidade dele pode ter um lead time de 10 dias, e ele vai ficar sem nada, cara, porque não tem o que fazer, ele vai ficar puto contigo, e você vai ficar puto que não vai ter produto, que o cliente lá não vai comprar, não tem ganhador esse jogo, né? Caramba, isso aí é muito importante, então. Você ter um pedido mínimo para o franqueado vai fazer ele performar ou não, né? Porque eu acho que o franqueado ele sempre vai estar olhando o caixa dele. Então, se ele tiver com o caixa apertado, ele não vai querer fazer pedido. E é interessante isso porque a gente às vezes vê na ótica do franqueado, falando, pô, a franqueadora me obriga a comprar não sei quanto de produto mínimo, e acha que isso é algo para o mal dele, mas que, na verdade, se ele não comprar, ele não vai ter para vender. Né? A gente, por opção, a gente não tem compra mínima. Não é obrigado a comprar. Ele é obrigado, nosso negócio, ele é obrigado a ter todos os produtos do mix para oferecer. E aí é uma questão contratual mesmo, jurídica, a gente preferiu dessa forma, mas a gente sugere o pedido mínimo. Por quê? Na nossa maneira de atuar, a decisão é sempre do franqueado. Sempre do franqueado. A gente está lá para orientar, ajudar a rodar o negócio. Porque lá na frente, quando vier o problema, você vai falar assim, cara, eu te orientei, você não fez porque você não quis. Então, a gente trabalha hoje dessa forma, que eu posso até extrapolar, né? Por exemplo, faturamento, né? Reunião mensal de indicadores da loja. Aí você fala, franqueador obriga o cara a preencher um DRE lá para dizer como é que está, etc. Pô, ninguém preenche. Independente de estar em contrato, ninguém preenche. Aí, beleza. Aí você chama para fazer uma reunião, vamos fazer uma reunião aqui para fazer os indicadores da loja. O cara não quer saber e tal. Pô, beleza. Como é que a gente faz hoje? A gente pega os indicadores e manda para ele, ó, o financeiro comentado aqui, ó. Aqui a gente acha isso, acha aquilo, ações para você melhorar isso, aquilo, outro. Pá, toma aqui. Você quer fazer a reunião? Ah, não quero. Beleza. Mas está lá com ele. Porque se ele tiver consciência, ele vai ver. Se ele não quiser, mas você deu o seu recado.
porque ninguém é criança, né? Ele fez um investimento, não é uma brincadeira, né? Então, eu acho que sempre a decisão é dele, mas você tem que dar as ferramentas. E é muito importante nós, como franqueadores, não abrir mão de demonstrar isso para o franqueado. A gente tem um cliente que a gente até comentou exatamente isso. Fala, cara, independente se seu franqueado, mas ele não faz nada, ele nem responde, ele é isso, ele é aquilo. Você, como franqueador, você tem que fazer a sua parte. Porque amanhã ou depois, o seu franqueado ele está buscando uma brecha para que judicialmente ele alegue alguma coisa. Então, independente do perfil que o seu franqueado ele está enquadrado, você precisa demonstrar as ações da franqueadora. E a gente até indica que isso seja documentado, ou e-mail, ou um sistema de gestão, enfim. Grupo de WhatsApp eu não recomendo, porque, enfim, pode dar mais problema do que solução. Mas que seja uma área de comunicação que fique registrado, porque isso pode ser, cara, a solução dos seus problemas no futuro, né, Rodrigo? É isso, é porque você, às vezes, a pessoa toma uma decisão de franquear, né? Acho que até comentei com você esse outro dia, a gente estava conversando. Tomou a decisão de franquear. Você ter uma, duas, uma unidade, você já está sendo cobrado como se tivesse 10. Tem que ter uma estrutura de o cara está comprando um negócio seu. Se você fez um comercial bem feito, você é um negócio maravilhoso e vai deixar ele rico e milionário. E aí você precisa ter já uma estrutura de franqueadora robusta. E, assim, você não pode só ser honesto, você tem que parecer honesto. Então, você, às vezes, existem sistemas no mercado, por exemplo, a gente usa até hoje, a central do franqueado, a gente usa até hoje, né? Não é o melhor do mercado, mas é o mais, vou dizer assim, acessível de início. Então, você começa ali, vocês devem ter planos hoje iniciais de R$ 500, se não me engano, alguma coisa assim, acho que até 10 franqueados, que é um investimento sensacional. Por quê? Porque você vai ter o franqueado, primeiro que ele vai achar a estrutura sensacional do seu negócio. Depois ele vai poder entrar lá, vai estar centralizado tudo dentro de um sistema. Lá ele vai abrir chamado, você vai poder se comunicar com ele, vai ter tudo documentado. Então, já começa a estruturar um projeto de uma franquia bacana. Então, você tem que ter essa noção desde o início. Está tudo documentado, tudo certinho, etc. Porque uma franquia é igual a 10, é igual a 20, é igual a 30. A exigência é a mesma. Só vai aumentar os problemas, né? E eu também já utilizei a central do franqueado, é ótimo. Hoje a gente utiliza a SULT também em algumas unidades, que é muito boa também. Mas o principal é isso, é documentação de toda a movimentação da franqueadora. Até mesmo nessas questões que é o tema, né, logística, eu acho que se você documentar todas o franqueado fez tanto de pedido, entrou produto, saiu para entrega, enfim, ou foi enviado o pedido para o distribuidor. Todas essas ações que a franqueadora ela faz, né, naturalmente, ela precisa passar por um registro, porque lá na frente pode ser que eu tive insucesso porque não tive suporte, ou tive insucesso porque não tive o abastecimento correto, né? Isso vai acabar pintando e você vai ter que estar comprovando isso, né? Para finalizar, Rodrigo, o que você acrescentaria assim para uma pessoa que está pensando em expandir para fora do seu próprio estado? A gente tem aqui algumas pessoas que já deram esse passo, mas quando pensei em expandir para fora do meu estado, eu tive muito medo, muito receio. Então, qual é a dica que você daria para a pessoa que está nessa situação? Primeiro, como eu falei, tentar fazer um planejamento prévio para onde ele gostaria de ir. Eu acho que isso é essencial, principalmente com cidades também, onde ele acha que poderia vingar o negócio dele. Porque só o exercício de você fazer isso já te dá já muda o jogo ali, porque você vai começar a pensar de outra forma. E optando por fazer essa expansão mesmo, que tem que ir. Eu até falei, acho que o Maurício, da última vez, falou que eu falei com ele, e foi isso mesmo, ele estava com medo de ir para São Paulo. Eu falei, cara, vai, porque se você não for, você não vai nunca, o problema vai acontecer, o medo vai vir. Só que quando você começa a entender que
que é possível, ninguém te segura mais, porque não é difícil, dá para fazer. É só realmente que problemas vão acontecer, mas vão fazer parte. E aí você imagina, se você hoje está num ambiente que você faz Rio-São Paulo, por exemplo, e de repente você está abraçando todos os estados do Brasil, olha só a perspectiva que você pode ter do seu crescimento da sua marca. Então, e entrou em franquia, tem que expandir, não tem outra opção. Então, muitas vezes você vai ficar restrito no espaço pequeno e a sua mente não vai abrir. Então, eu acho que não é ter medo, tem que realmente ir, tentar pedir ajuda para quem já foi antes, conversar com bastante gente, trocar uma ideia que vai desenvolver. Não ter medo mesmo, acho que é isso. Franquia é para crescer. Não tem essa de, eu sou uma franquia, mas eu quero crescer aos poucos, devagarzinho. Cara, se você crescer devagarzinho, você não vai crescer. Não vai morrer. Porque, cara, vai vir outro player com mais fome, mais sede que você, e você não vai ter lugar para assumir o franchise. Então, franquia é para ter crescimento, é para você buscar expansão. Mas o cara quer abrir lá em Rondônia, eu nem conheço lá. Cara, vai, chama ele, faz todos os processos, amarra tudo, organiza. O cara quer muito. Cara, bota ele para dentro, faz os negócios, você vai apanhar muito, vai sofrer pra caramba, vai ficar a noite sem dormir, mas você vai trazer soluções. E aí são as portas que começam a abrir para você. Aí, quando você perceber, Rondônia nem foi tão difícil assim, vamos para outros estados, e aí começa, enfim, quando você tá olhando para o seu negócio, cara, você já é uma marca grande, já está sendo reconhecida aí como uma das maiores do Brasil, né? Então, eu acredito muito nessa mentalidade de expansão e não ter receios, medos, porque todo mundo passa por isso, né? Ninguém nasceu pronto, ninguém nasceu já com uma logística, cara, eu já sei o que eu vou fazer. Cara, você pode se planejar, é o que o Rodrigo falou aqui, você tem que ter a visualização da sua expansão, mas o medo do crescimento ele vai existir, independente se você está pronto ou não, né? É isso, gente. Alguém quer concluir com alguma coisa, adicionar alguma coisa, alguma dúvida? Não? Fala aí, Jonathan. Bom, primeiro, boa noite aí a todos aí e agradecer ao Rodrigo pela experiência trocada, né? Essas informações são muito valiosas e ricas. Igual o Danilo falou, eu tô com eles já bem recente, mas o pouco de reuniões que a gente está gostando bastante do trabalho que eles estão fornecendo. Danilo e Arthur, né? Os caras são 10. Ô, Rodrigo, então, você falando sobre essa questão de logística, isso me chama muita atenção, me preocupa bastante, igual o Danilo falou que a gente está nesse processo de expansão inicial. Eu só queria falar do meu produto. Meu produto é o frango frito no balde e a única coisa que eu vou fornecer aos meus franqueados são os nossos temperos e os nossos molhos. O frango, ele chega na porta do franqueado de forma de fornecedor direto, que é a Piscipaf, Sadia. Então, contra isso, a gente não tem tanto problema, sabe? E com a relação da minha entrega com o meu tempero, você tem alguma dica que possa compartilhar comigo? Uma opinião sua? Porque o meu tempero, ele é um produto que ele consegue ficar armazenado até 1 ano. Então, assim, o produto é muito barato, a pessoa pode comprar, sei lá, 3, 4, 5 caixas, que vai durar lá 6 meses. E sobre isso, tem alguma dica que possa me passar, sei lá, para mim sentar aqui e discutir com o pessoal? Cara, ele é seco, então, né? Isso, tempero seco, isso aí. O que eu acho é o seguinte, até um grande amigo nosso aqui tem uma rede de frango frito, tem 50 unidades, a Hot and Tender, sim. E o ápice é chegar na Sadia e já vender o produto temperado no saco para o franqueado receber ele pronto. Porque toda franqueadora tem que ter um rebate também, né? Tem que ter uma receita de alguém ali pagando para você. Então, tem que ter o famoso chuveirinho, né? Que tem que entrar dinheiro em tudo que é lado, senão você vai morrer também. Então, assim, o que eu acho é que se o produto se ele tem uma validade muito grande, eu acho que é interessante quando você abrisse uma franquia, já precificasse ali para ele 1 ano de tempero, para que você pudesse ter uma entrada de caixa já de entrada
e ele pudesse tocar a empresa dele, não ficasse pedindo produto toda hora, o tempero, no caso, né? Entendi. E porque Pô, eu acho que, por ser algo, como você falou, fácil e simples de entregar, pode gerar um gargalo na tua operação do cara querer comprar um, dois, ficar pedindo, e aí esse frete começa a impactar dentro do modelo, ele pode ficar sem, pode começar a ter uma urgência, aí tem que pedir sei lá, um Sedex da vida, só para exemplificar, para receber de outra hora. Então, acho que o momento da compra da franquia, acho que poderia ser fazer a gente tem isso também, que a gente chama de enxoval do franqueado, a gente entrega alguns produtos para ele já, que ele compra da franqueadora de forma a facilitar. Mas você poderia vender um enxoval de molho já para ele de 1 ano, comercializando para ele, dizendo que vai ser para facilitar a vida dele, um frete só, manda uma vez só de transportadora seca e dá tudo certo. Ah, interessante, cara. Essa parte aí, eu não tinha pensado nisso não, sabe? Mas não, interessante. Muito obrigado aí, tá? Imagino. E eu acho que essa ideia que o Rodrigo falou, realmente o mundo ideal é você já entregar temperado. Porque onde está o segredo que ele revelou aqui, né? Hoje o seu franqueado ele pode comprar frango em qualquer lugar. Porque você medir isso. No máximo você vai, enfim, você pode até botar uma homologação de fornecedor e fazer algumas visitas para estar, enfim, conferindo isso, mas tem brecha, né? Agora, se você vende o frango já temperado, você tem o tempero deve ser barato, deve ser uma fonte de receita bem pouca, né? Não é muito baixa. E além de tudo, além dele ser baixa, ele rende muito. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. A gente usa o tempero, o pacote que ele vem de 580 gramas. Esse pacote de 580 gramas, ele rende até 35 pedidos. Então, é muito baixo e rende muito, sabe? Então, o franqueado, ele tem essa flexibilidade de falar assim, opa, se eu tiver aqui 15 no meu estoque e eu tenho uma margem aí de venda no final de semana, sei lá, de 100 pedidos, eu sei quanto que eu vou gastar. Então, mas é igual o Rodrigo falou lá no início da conversa, né? O franqueado deixa para pedir na hora que acaba, né? E aí que vai sofrer quebra e tem um lance aí também, né, Jonathan, que é o seguinte, frango não é tudo igual, né? Você comprar um frango da Sadia é um frango, verdade. Da Perdigão é outro. Aí quando você pensa em padrão, por mais, como o Danilo falou, por mais que você homologue e como é compra local, ele vai comprar o que tiver um preço melhor naquele dia ali. E aí, às vezes, a sua qualidade também, no final das contas, vai comprometer. O caso que ele falou assim, o topo é o quê? Você entregar ele temperado, porque você vai conseguir manter o padrão de sabor do produto, enfim, é o mesmo frango, a mesma marca, não vai ter variação, né? Mas é importante você homologar esses frangos também, que também é o principal do seu modelo de negócio, apesar de que eu vou falar um negócio aqui, que é só porque aqui é internamente, mas eu vou falar a verdade, qual é, né? Que é o seguinte, em todos os estados, eles não se comunicam. Então, assim, se você está em Pernambuco, seu frango está em Pernambuco, e você vende a franquia lá para o Acre, o consumidor do Acre não se comunica com o de Pernambuco, a não ser que você esteja num ponto turístico. Mas tirando pontos que eles não se comunicam. Então, no início, principalmente, dá uma liberdade ali de início de você aceitar um produto, às vezes, um pouquinho diferente em cada lugar, porque você não está conseguindo ter poder para poder padronizar ao máximo o seu, centralizar tudo, distribuir. Então, acho que nesse primeiro momento você tinha que ter rentabilizar no molho e depois tentar padronizar o processo todo ali, de frango também. Não, entendi. É muito interessante essa ideia que você compartilhou aí. Eu acho que eu já vou aplicar nas próximas unidades que eu for expandir junto com o Danilo e os meninos aí. Essa condição, né? Fica bom. O Jonathan cara, tá violento na expansão, cara. Tá caindo ali direto. O cara tá com a cara, igual o Rodrigo falou que o pessoal fica com medo. Cara, essa questão de medo de tocar pro Brasil, eu não tenho não, sabe? Tanto que eu vou só esperar passar essa inauguração desse franqueado do Rio de Janeiro, que foi uma implantação um pouco estressante por várias questões, enfim.
Mas assim que eu finalizar essa inauguração, aí a gente vai começar na agressividade mesmo. Aí é Deus na frente, acabou. É isso. Gente, mais alguma coisa? Alguém gostaria de agregar alguma pergunta? Rafael, pode falar aí, pode se apresentar também. Valeu. Pô, parabéns aí pelo conteúdo. Obrigado, Danilo, pela oportunidade. Muito legal. Ó, já tô seguindo aqui o Insta. Achei bem interessante, diferente, nunca tinha visto nada nem parecido. A minha pergunta é: eu não assisti o Shark Tank, eu queria saber como você chegou lá, com quantas franquias você já estava, se já era franquia, e quanto tempo demorou desde a sua inscrição, não sei se inscreve, acredito que sim, até o dia que você estava lá apresentando. Como é que foi essa experiência? Então, o Shark Tank, a gente, lá, se eu não me engano, eu posso estar errado, mas acho que a gente tinha 5 unidades na época, 2022. E a gente tinha feito a inscrição em 2021, era no site, né? Acredito que seja ainda no mesmo processo. Você faz a inscrição no site, faz um vídeo, né, contando o seu pitch ali. Eu acho que o principal é você entender que o programa é um programa de entretenimento. Então, a Sony, ela quer pessoas que tenham uma história, que sejam diferentes, que tem que ter alguma história bacana que venda o produto televisão, né? Que o telespectador goste daquela pessoa. No primeiro momento, eles não estão interessados muito no negócio, é mais na pessoa. E aí você vai passar por várias etapas, né? Se eu não me engano, são 11 etapas que você vai passando ao longo do processo. Apresentação de números, vídeo, e o ponto final é uma entrevista com uma bancada que eles fazem como se fossem os jurados lá, os investidores, para você apresentar seu negócio para eles, e aí você, dando ok, você vai para o programa, né? Então, a gente fez isso em 2021, a gente passou pelas etapas, não foi. Aí em 2022 nos chamaram, entraram em contato conosco e nos chamaram para ir. E a gente acabou indo e, assim, é uma experiência sensacional. Na época, o rapaz do Bubble Mix, o Rodrigo Balotin, ele tinha participado, eu liguei para ele, ele falou, cara, você tem que entrar lá, mesmo que você não vai fechar com ninguém, você tem que sair de lá, aceita qualquer coisa, porque para todo mundo, você está investido por um grande investidor. Mas assim, a gente aconteceu de verdade mesmo, é uma experiência muito legal, que você fica muito tempo lá dentro, né? A gente ficou 1h30 lá dentro conversando, meio assustador, né? Que você está em frente ali de muitas câmeras, são várias câmeras, enfim. É uma experiência sensacional, quem puder participar, deve participar, porque vale a pena não só para você, não precisa fechar negócio, mas a exposição que você tem do seu negócio, a exposição que você tem como pessoa, e a experiência que você passa só tem a agregar. Então, quem puder participar, ou quem quiser participar, eu acho super válido. Vou dar em primeira mão aqui para vocês, já que entrou esse tema. O nosso último convidado foi o Cristiano, da Libra, e vai participar dessa nova temporada agora. E ele vai participar e ele me chamou para ser consultor dele, então... vai ligar lá para você? Ele vai ligar para mim. Não, pior, ele vai ligar para mim e eu vou estar lá em Orlando atendendo. Mas é isso. Fala para ele isso aí. Fala para ele, cara, vai lá para fechar com alguém. Intencional. Isso. Já saiba quem que você quer. Mas se não der, pega o que puder pegar, cara. E depois é isso. Vai, é assim. E hoje, qual foi a repercussão de resultado que você sentiu assim na Tuts? Logo assim que saiu o programa, já veio gente interessada? Como é que foi esse movimento? Cara, eu lembro, eu conto essa história. O Shark Tank, a gente gravou em julho de 22, e aí tem umas cláusulas já no contrato que você pode aparecer ou não. Mesmo você gravando, pode ser que você apareça no programa ou não. Então você não sabe, efetivamente. E aí a gente aí foram passando os programas, né? Agosto, setembro, outubro, e a gente não aparecia. Novembro, dezembro, e a gente não aparecia. O último episódio de dezembro,
a gente apareceu dentro do programa. Foi o último episódio da temporada. E aí, na hora, o e-mail da franquia, cara, tinha, sei lá, uns 50 leads, assim, na hora, daquele momento ali. É quase o mesmo efeito na época que a gente participou do Pequenas Empresas e Grandes Negócios TV, que nem tem mais, né? Sem brincadeira, esse dia a gente ficou, eu acho que era até 9h30 da noite, só no comercial respondendo e-mail e proposta de lead naquela época. Assim, por isso que eu falei, a repercussão ela é muito grande. E você carrega isso para sempre, cara. Porque o vídeo não morre, né? O vídeo está lá. Então, como negócio, como empreendedor, isso é válido. Então, é uma experiência que eu acho que todo mundo tem que passar, se puder passar, não tem nada contra. Maneiro. Gente, então é isso. Foi um prazer, Rodrigo. Cara, valeu demais. Eu acredito que foi muito, muito bom. A galera vai ficar gravado também. Então, o pessoal vai escutando. E você que está assistindo agora gravado, se tiver alguma dúvida, pode mandar lá no grupo. Nosso grupo, a intenção é essa, é troca de ideias, troca de informação. O link da comunidade está aqui na descrição do vídeo também. Claro que para você fazer parte, eu vou conhecer qual é a sua empresa, conhecer seu negócio, conhecer, e aí a gente adiciona, e porque a intenção é essa, é ter gente séria trabalhando franquia com a intenção de crescimento, se desenvolver e compartilhar também. Então, você que está assistindo também, faz parte lá da comunidade, cara, compartilha seus desafios, compartilha conhecimento, que é assim que a gente vai evoluir. Valeu? Gente, até mais. Boa noite. Valeu. Falou, boa noite, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Todo mundo aí.